Nesta terça-feira, aconteceu o evento de Balanço e Perspectivas da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, com destaque para os números que envolvem câmbio, taxa de juros e inflação. O agro também ocupa espaço nas previsões, que são otimistas para 2025. O setor de máquinas e implementos registrou uma queda de mais de 23% no desempenho em 2024. O setor de máquinas e implementos agrícolas responde por 60% deste número. Converso agora com o economista-chefe da Fiergs, Giovanni Baggio. Giovanni, o que é esperado para 2025 depois desse desempenho aí de 2024 para o setor? Bom, realmente tivemos um ano bastante difícil para o segmento de implementos de máquinas e equipamentos agrícolas, né? Uma série de fatores influenciaram isso, né? A gente tem o preço, né, das principais commodities que a gente produz aqui dentro, né, em queda, né, desde 2022, a gente vê esses preços caindo. A gente tem o centro do país, né, que demanda muito as nossas máquinas com dificuldade em termos de produção. A gente teve secas, queimadas, né, uma série de eventos que prejudicaram isso. A gente tem juros ainda muito elevados e muitas empresas precisam de crédito, né, muitos produtores precisam de crédito para fazer esses investimentos. Um outro fator também é que não se troca todo ano de máquina agrícola, então como as condições eram favoráveis nos anos anteriores, muitos dos produtores que fizeram essas compras, né, e agora estão realmente bem abastecidos em termos de equipamento, né, e a perspectiva então para o ano que vem, tudo isso fez a gente desempenhar mal, né, e a perspectiva para o ano que vem, ela se sustenta principalmente pela recuperação que a gente deve observar, né, na produção agrícola do Brasil. A gente deve ter uma safra recorde, né, em termos nacionais. A produção do Rio Grande do Sul também vai ser bastante positiva. Então, fazia alguns anos que a gente não conseguia ter 2 anos consecutivos de safra cheia, né, sem estiagem. E se as previsões se confirmarem, né, vamos ter um ano positivo para a produção, né, agrícola e, consequentemente, então, para a produção de máquinas. Um outro fator que pode ajudar também esse segmento super importante da nossa economia é a recuperação da economia argentina. A recuperação da economia argentina, eles têm um ciclo produtivo do agro muito semelhante ao que a gente tem no Rio Grande do Sul. Estão otimistas também. Estamos otimistas e eles também com a produção agro para 2025. Então, muito do crescimento que a gente deve observar na economia argentina vem, né, por conta de um agro, né, de uma produção de soja, de trigo, de milho, né, bastante positiva no próximo ano. E a gente manda máquina para lá, né? Muitas das máquinas que a gente manda para o centro do Brasil, a gente manda também para a Argentina, né? Então isso deve ser bastante positivo. Bom, você falou agora sobre a questão do Rio Grande do Sul no desempenho do setor de máquinas, mas o setor ele manda para todo o Brasil também, que tem uma previsão de safra recorde. Essa safra recorde nacional, ela se reflete também no otimismo, no aumento da confiança do produtor de máquinas desse segmento aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o principal elemento que a gente vê, né, dessa recuperação, né, na produção brasileira, né, eles demandando mais máquinas, né? Se os preços continuarem, né, num patamar estável, né, porque, como eu disse, nos últimos anos a gente viu uma queda, né, então as empresas tendo que vender a sua produção por um preço mais baixo, né, e o custo também de alguns insumos se mantendo elevado, né? Talvez um risco que a gente pode ver nesse cenário, que até agora a gente falou bastante de dados positivos, né, é que o custo também de produção ele vai se elevar, né? Porque a enxurrada, né, ela levou boa parte dos nutrientes do solo embora. Então, vai ser uma produção que vai exigir mais produto para deixar a qualidade do solo melhor, né? Então, isso faz com que a produção seja mais cara e talvez a rentabilidade dos produtores, né, seja afetada nesse cenário, né? Ainda mais por conta do câmbio em alta, né? A gente vê que muitos dos insumos, né, eles são cotados internacionalmente, né, e o fertilizante ele tem, né, um preço. A gente depende muito de importação, né? Isso faz com que, como o câmbio está mais elevado, que a gente gaste mais para fazer a mesma produção.
Bom, só para a gente encerrar, então, o agro continua tendo um papel fundamental para o desempenho das indústrias gaúchas, apesar de não ser tão volumoso aqui em número de empresas presentes na federação. Perfeito, né? Como eu costumo dizer, a gente cada vez consegue separar, é mais difícil a gente separar, né, os setores econômicos. Toda essa pujança que a gente tem visto no agro brasileiro nos últimos anos, ele vem muito na esteira de um crescimento e de uma melhora na produção industrial. A gente tem que toda a produção de produtos defensivos agrícolas, né, na melhora de sementes, na questão do maquinário agrícola, toda essa tecnologia que a indústria consegue levar para o campo, né, é realmente o grande vetor que faz o agro ser tudo isso que a gente tem visto, né, ganhar esse protagonismo. Então a gente tem que o agronegócio, né, falando num conceito mais amplo, né, então a gente vê tanto essa parte de máquinas, químicos, produção de alimentos como um todo, a gente vê que boa parte da nossa economia, se a gente considerar esse conceito mais amplo, é agronegócio, né? Então, isso tem dado certo no Brasil e a gente espera que continue, né, dessa forma, porque eu acho que a sociedade tem a ganhar quando esses setores vão bem. E o presidente da Fiergs, que também é presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, destacou que está otimista com o próximo ano, especialmente com as projeções de safra do Rio Grande do Sul. Quando o campo vai bem, a cidade vai bem. Nós mesmos aqui na Fiergs, nós temos aqui 12 sindicatos que são de indústrias ligadas ao agro, né? E é o agro que empurra o nosso Rio Grande para frente junto com a indústria. Quer dizer, o agro produz e nós industrializamos, né? Então isso aí sem falar na nossa indústria metalmecânica, que Caxias é o segundo maior polo do Brasil, e a nossa indústria é muito diversificada e muito pujante. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de máquinas agrícolas. Sim, máquinas agrícolas, nós produzimos 65% das máquinas agrícolas produzidas do Brasil são produzidas aqui no Rio Grande do Sul.